Graça e paz, amados. Vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, muito obrigado. Continue compartilhando os nossos vídeos, deixando seu like, seu comentário, isso é muito importante para o nosso canal. Antes do vídeo, eu quero mandar alguns abraços aqui, né? Algumas pessoas que eu conheci durante essa viagem. Quero mandar um abraço para o meu amigo Daniel, que é lá do Quênia. Daniel trabalha ali no terminal do Tietê, em São Paulo. Também o Everaldo, né? Foram pessoas ali que me ajudaram, ali, me guiando ali no terminal do Tietê. Mandando um abraço também para o Arthur, ali em Goiânia. E ontem, né, eu tive o prazer de conhecê-lo também, já se inscreveu no nosso canal. Um abraço para você, Arthur, muito obrigado pela força. A Juliane, aqui em Brasília, é uma jovem que ontem também, né, me ajudou quando cheguei ali no terminal aqui na rodoviária de Taguatinga, né, me ajudou pegando Uber, né, e eu disse a ela que mandaria um abraço a ela hoje aqui no nosso vídeo. Então, um abraço para você, Juliane, e também para o Ramon, né, o irmão Ramon, lá no Rio de Janeiro. Dados abraços, vamos ao vídeo de hoje. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero repartir com você algumas das experiências que eu vivi durante essa viagem, que foi muito legal. Estive agora esse final de semana, ali no Rio de Janeiro, mais precisamente no sábado. E foi assim um tempo maravilhoso, uma viagem super maravilhosa, onde o Senhor me deu o privilégio de viver, né, mais essas experiências. Começou quando eu peguei o ônibus ali no terminal, né, na rodoviária Novo Rio, e eu me desloquei para um bairro do Rio de Janeiro. E quando eu sentei na poltrona, tinha um rapaz ao meu lado, e aí o Espírito Santo falou ao meu coração: fala do meu amor para ele. Fala do meu amor para ele. Eu comecei a falar para ele, né, falando de Jesus, e aí ele falou assim para mim: interessante, quando você entrou nesse ônibus, eu senti que você ia falar algo de Deus para mim, né? E aí ele estava afastado da presença do Senhor, e ele então decidiu se reconciliar ali mesmo dentro do ônibus. E esse rapaz é o irmão Ramon, né? Eu inclusive falei para ele que ia mandar um abraço para ele. Um abraço para você, tá, Ramon? E quando eu vinha voltando para a rodoviária já desse bairro onde eu estava, eu vinha sozinho, né, andando na rua ali, e aí de repente eu ouvi, né, tinha duas mulheres conversando, e aí o Espírito Santo falou assim: para e fala do meu amor. Sabe quando você sente aquela coisa dentro do seu coração que você não consegue prosseguir, você tem que parar e você tem que falar, né? E aí eu voltei e falei assim: moça, vocês gostariam de ouvir um pouco de Jesus? Eu gostaria de falar um pouco de Jesus para vocês. Aí uma delas falou assim: não, eu estou muito apressada, eu estou aqui com a menina. E aí o Espírito Santo falou assim: fala para Regina, para ela se preocupar com a salvação da alma dela. Aí eu falei: Regina, olha, o Senhor está dizendo para você se preocupar com a salvação da sua alma. E o nome dela era Regina. E ela parou, me ouviu, né? E ali eu tive o privilégio de pregar a palavra do Senhor, de falar de Jesus, né, para aquela mulher, para aquelas duas mulheres, na verdade, mas assim, uma palavra específica para Regina. Irmãos, isso é tão tremendo, isso é tão maravilhoso. É uma experiência fantástica, né? Você viveu uma experiência como essa, sabe? Sabe, você não é merecedor, você não tem nenhum mérito diante do Senhor, e ali o Senhor, pela pura misericórdia e graça, né, ele nos dá esse privilégio de sermos instrumentos dele numa hora dessa. Eu continuei a trajetória, né, a caminhada para o ponto de ônibus, e aí tinha um senhor falando ao telefone. Aí o Espírito Santo falou assim: volta e fala de mim para ele também, fala do meu amor para ele também. Aí eu voltei, falei: moço, bom dia. Aí ele falou assim: bom dia. Ele falou para a pessoa que estava no telefone: só um minutinho que eu vou atender um rapaz aqui. Aí eu falei assim: moço, eu ia passando aqui e o Espírito Santo falou no meu coração para eu te dizer que ele te ama muito
e que o maior projeto dele na sua vida é salvar a sua alma. E, irmãos, ele parou e aquele homem me deu atenção. Quando eu terminei, ele disse assim: a minha família toda, minha esposa, meus filhos são evangélicos. E eu vou de vez em quando na igreja, eu precisava ouvir isso que você me falou aqui. Sabe, irmãos, eu fico pensando assim, eu fiquei maravilhado e se eu não tivesse obtido nenhum resultado na viagem que eu fiz, que na verdade essa viagem foi para resolver algumas coisas relacionadas à publicação do meu livro, né? E se eu não tivesse tido nenhum êxito, não conseguisse nada, resolver nada a respeito disso, essa viagem ela já teria valido a pena com todas essas experiências, né? E além disso, eu pude falar de Jesus para um rapaz que me levou até o ponto de ônibus, né? Logo depois que eu falei com o seu Fernando. Depois, quando eu desci do ônibus, que o ônibus não para bem em frente à rodoviária, né? Para um pouco distante, e aí um outro rapaz, né, parou, desceu junto comigo no ônibus, falou: você vai para onde? Eu falei: vou para a rodoviária. Ele falou: levo você, vou contigo até lá. E aí eu tive o privilégio também de ir falando de Jesus para ele até lá, né? E sabe, irmãos, nós não podemos perder tempo, nós temos que continuar falando de Jesus, nós temos que semear, né, a palavra do Senhor, porque o Senhor disse que nós devemos semear. Se essa palavra vai, né, nascer no coração dessa pessoa, não nos compete a isso, né? Nos compete a obedecer o Senhor, que é anunciar a palavra, né? Porque a Bíblia compara o coração do homem como terreno, né? Compara o coração do homem como uma terra. E aí tem a terra boa, tem a terra, né, que a parábola do semeador, né? Tem a semente que cai ali na beira do caminho, os pássaros vêm e comem, né? A semente que cai entre os espinhos, a semente que cai numa terra pedregosa, né? E tem a semente que cai na boa terra, que produz 30, 60 e 100 grãos por um. Então, o coração do homem é comparado à terra. E nós, que somos cristãos e que lutamos para ir para o céu, todos nós, irmãos, sem exceção de ninguém, todos nós, temos a responsabilidade de semear a palavra. Seja você pastor ou não, seja você missionário ou não, tenha você um título ou não, você tem a obrigação de semear a palavra do Senhor. Amém? Então eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração onde você estiver. Eu quero, nesse momento, estar orando em favor da sua vida. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Sobretudo, Senhor, pelo grande sacrifício que o Senhor fez por nós ali na cruz do Calvário. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor abençoe esta pessoa que está orando comigo, esta pessoa que está clamando por saúde, esta pessoa, meu Pai, que está, Senhor, clamando, Senhor, pela libertação na área da depressão. Meu Deus, esta pessoa, Senhor, que está com problemas familiares, que o Senhor possa socorrer a todas essas pessoas. Que o Senhor possa trazer, meu Pai, uma bênção, Senhor, um alívio na vida de cada uma delas. Pai querido, abençoe a nossa nação, abençoe a nação brasileira, tenha misericórdia desse país. Senhor, nós clamamos, Senhor, por Ti nesse momento, porque nós sabemos que só o Senhor pode nos ajudar. Pai querido, nós Te glorificamos e nós Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todo sempre. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.